bonjour, hello, olá! Você sabia que Montreal é uma das cidades mais multiculturais do mundo? Por aqui a gente escuta muitas línguas, muitas culturas, muitos povos e muitas nações. E é por isso que a Nova foi plantada aqui, porque fomos chamados para todas as nações. E é com muita alegria que hoje nós começamos a nova série de testemunhos por todas as línguas, povos e nações. Então, por esses dias você vai ouvir culto em português, em francês, em espanhol e em inglês. Abra o teu coração, porque Deus vai falar com você. E fique agora com o nosso primeiro culto em português. Bye, bye! Olá, Nova! Que alegria estar por aqui. Eu já estava com saudade de vocês. A gente vem aí de um período mostrando o que Deus fez no meio da nossa igreja, nas conferências, tudo que Deus fez ao nosso favor, lá em Nova Quebec, que fez 1 ano, e a gente pôde compartilhar isso nas quartas-feiras, e agora nós estamos de volta no nosso culto de testemunho. Em Isaías 41, 20 diz assim: para que todos vejam, olham e saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. E é pela mão do Senhor que a gente está aqui, né, Gis? Eu estou aqui com a Gislaine, ela é da nossa igreja, e ela vai continuar com a nossa série Olha o que Ele fez comigo. Então, estamos de volta com os testemunhos, olha o que Ele fez comigo. E a Gis está aqui para contar o que Deus fez na vida dela e também vai fazer na sua vida. Eu creio nisso. Então, feche seus olhos comigo agora, vamos orar, entregar esse culto de adoração ao Senhor, entregar a Deus tudo que Ele pode fazer por nós, entregar a vida da Gis. E toda vez, Gis, que a gente dá um testemunho, a gente está dizendo assim: faz de novo, Senhor. Então, que cada pessoa que estiver assistindo, nas casas, aonde você estiver, no tempo que você estiver assistindo, saiba que o que Deus fez na vida dela, Ele pode fazer na sua vida também, em nome de Jesus. Pai, entrego a vida da Gislaine na Tua mão, ó Pai. Entrego a vida dela agora, Senhor, no Teu altar. Que ela seja um vaso, ó Pai, na Tua presença, ó Pai, um vaso na Tua mão. Deus, que não saia nada da boca dela, que não venha, Pai, do Seu trono, Senhor, para as nossas vidas, para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, esteja com ela em todo o tempo, derramando graça, Senhor, sabedoria, conhecimento, ó Pai. E que tudo que ela falar, Senhor, seja a Tua voz, ó Pai, na vida dela para nós, Senhor. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Recebe, Senhor, esse culto de adoração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Gis. Amém. Amém. Meu nome é Gislaine, eu sou casada, tenho uma filha. Para quem não me conhece ainda, eu sou cunhada do Dudu e da Kate. O meu marido é irmão da Kate, acho que vocês conhecem bem. Nós estamos aqui desde dezembro, faz uns 6 meses que nós chegamos. A nossa vinda aqui eu considero um milagre, já é um milagre a gente estar aqui. E Deus vem nos ensinando, vem nos capacitando, trabalhando em nossas vidas há muito tempo, mas cada vez mais Ele tem coisas novas para nos ensinar. Então, a gente tinha o sonho, né, o nosso sonho de vir para o Canadá. Ele começou há 5 anos atrás. E a gente foi colocando forças em cima disso, mas, assim, primeiramente bem tranquilo. A gente teve informações de que seria muito fácil, porque o Canadá precisa de pessoas, né, principalmente na área de TI, que é o Joab. Então, foi essa informação que nós recebemos. Quando a Kate conseguiu vir para cá, a Kate e o Du, eles tiveram uma jornada muito difícil para chegar até aqui. Então, nós descobrimos, creio que como todos aqui, descobrimos que não é fácil chegar aqui, né? Então, e a nossa caminhada não foi diferente. Nós tínhamos somente uma forma de vir, que seria por trabalho. Eu não vou entrar em detalhes nisso, porque nessa questão da imigração, porque o testemunho aqui, na verdade, é outro, mas eu preciso falar um pouquinho.
Então, nesse processo, Deus me ensinou muita coisa e foi um tempo que, de um ano e meio, mais ou menos, que eu me aproximei mais de Deus. Eu sou convertida há uns 10, 11 anos, mais ou menos, mas esse tempo foi o tempo que eu mais cheguei perto de Deus. E a cada vez que eu buscava e pedia direção para Ele, Ele me ensinava uma coisa nova. E eu nunca tive dificuldade para entender que Deus estava falando comigo, através de pessoas, através da palavra dele, através das circunstâncias, aquela vozinha que às vezes a gente não consegue identificar, mas eu sabia que era o Espírito Santo falando comigo. Então eu não tinha dificuldade de entender que ele estava falando. E nesse tempo ele foi ensinando, nos ensinando. Uma das coisas foi a espera. Então a gente sentia dificuldade de esperar muito, tudo muito rápido na nossa vida, de um dia para o outro, mas Deus mostrou, não é assim. Então a cada entrevista que o Joab fazia, a cada resposta que a gente precisava, quando ele fazia uma entrevista, para a gente ter a resposta, o entrevistador entrava em férias, tinha feriado, e assim foi. Então, para Deus nos ensinar que a gente precisava esperar, Ele nos fez esperar. E Ele ensinou também que a gente precisa plantar. Então, para uma planta crescer, a gente precisa plantar, preparar a terra, regar, esperar ela crescer. Então, ele nos ensinou isso também. A gente buscou muitas coisas. Uma das coisas foi o propósito de a gente estar aqui. E nós perguntamos para Deus se era da vontade de Deus a gente vir para cá. Porque Deus falava antes de nações, Ele falava de ilhas. Eu cheguei a entender que nações a gente poderia ir para qualquer lugar do mundo. O Joab até começou a mandar currículo para todos os lugares, fez entrevista para a Alemanha, Estados Unidos, México, vários lugares, porque Deus falava de nações. Então eu não tinha entendido ainda que aqui é um lugar de muitas nações, né? Deus foi ensinando e depois ele nos mostrou em resposta de que sim, o que estava no nosso coração, na nossa boca, era da vontade dele, com o propósito dele, mas era sim da vontade dele. Mas não foi o suficiente para mim, então eu busquei mais saber se realmente Deus queria vir, porque parecia impossível a gente vir. E a Júlia teve um sonho, a minha filha, ela teve um sonho, e como eu falei, eu nunca tive dificuldade em entender que Deus estava falando, e foi um sonho diferente, mas na hora eu já entendi que Deus confirmou que a gente viria para o Canadá, e nesse sonho, na minha interpretação, eu entendi que a gente viria em agosto do ano passado. E até então a gente não tinha nada, não tinha nenhuma perspectiva de vinda, só o sonho mesmo, só os planos, mas não tínhamos. E em março do ano passado, o Joab recebeu uma proposta de emprego. Em março, a advogada, né, da empresa falou que 2 meses, estaria tudo certo e a gente viria. Os 2 meses se passaram e nada, mas a gente já esperava que ia atrasar, né? Canadá, a gente já espera isso. E na minha certeza que a gente viria em agosto, eu esperava que atrasaria até agosto. Só que chegou agosto, as documentações ainda estavam caminhando e nada. E agosto passou, setembro passou, outubro passou e a gente não estava aqui ainda. Estávamos sim já com o processo, mas não estávamos aqui ainda. Mas, como eu falei, que eu não tinha dificuldade de ouvir a voz de Deus,
eu comecei a duvidar, porque foi o tempo que eu mais busquei a Deus. Foi o tempo que eu mais ouvi a voz de Deus. Aí eu pensei, se eu não entendi, então... se eu não entendi isso, então eu não entendi nada. Então eu comecei a pensar, será que Deus realmente estava falando comigo? Será que não era coisa da minha cabeça? Será que não era loucura da minha cabeça? Então eu comecei a duvidar e a minha fé foi diminuindo. Mas eu não estava contente com isso, eu não me deixei derrubar com isso. Eu buscava em Deus, buscava, Senhor, não me deixa ficar assim, que eu consiga voltar a ter aquela fé que eu tinha. E eu pedia para Deus para me mostrar o porquê a gente não veio em agosto. Porque eu tinha certeza e pedi confirmação para Deus e Deus me confirmou que a gente viria em agosto. E comecei a buscar e queria sentir Deus novamente, mas ter fé nele novamente, de que ele fala, né, ter autoridade, porque como que eu iria falar para alguém sobre ele se eu mesma não estava mais crendo que Deus falava, né? Então comecei a pedir. E nós chegamos aqui em dezembro e o meu coração estava assim, estava bem fechado, bem fechado. E aí a gente foi numa célula, na célula que a gente está até hoje, né? E nessa célula foi o Gabriel, que é o líder das células. Foi a primeira vez que ele tinha ido, a gente já tinha ido na célula, sei lá, umas 3 vezes, a gente estava recente aqui. E o Gabriel foi primeiro quem pregou nessa célula foi a minha cunhada, Kate. E ela já começou falando que a gente não precisa saber de tudo, que a gente precisa apenas confiar em Deus. A gente não precisa saber de tudo, o porquê de todas as coisas. Já falou comigo aí, né, que eu estava buscando o porquê que a gente não veio em agosto, mas já começou falando comigo dessa forma que eu não precisava saber o porquê, né, mas que eu precisava confiar nele. E no final da célula, o Gabriel falou com a gente que o Espírito Santo já tinha falado com ele que ele teria uma resposta sobre a vida dele ali naquela célula. Ele falou que ele iria orar e para a gente abrir nosso coração para ouvir o Espírito Santo falando. E nós fizemos isso, ele orou. E nós fechamos os olhos e ele falou assim que ele não iria falar sobre o que se tratava, para não influenciar né, a nossa mente, mas que a gente ouvisse realmente o Espírito Santo. E assim a gente fechou os olhos e ele orou. E nesse tempo de oração veio aquela vozinha, né, do Espírito Santo falando para mim naquele momento. Pode ir, pode ir. Foi uma frase, pode ir. E eu ficava perguntando, Senhor, é o Senhor falando, é o Senhor falando, e vinha mais forte, pode ir, pode ir, pode ir. E repetia, pode ir, pode ir. Isso queimava, pode ir, queimava. Aí, ok, terminou a oração, aí ele foi perguntando um a um o que o Espírito Santo tinha falado. O Espírito Santo falou com várias pessoas ali da cela, começou pela Kate, não vou entrar em detalhes disso, mas da minha parte. Então, eu falei, só que eu já cheguei me defendendo, né? Porque eu duvidava, então já cheguei e falei para ele, olha, eu não tenho certeza, eu vou falar o que veio na minha mente, no meu coração agora, mas eu não tenho certeza se realmente é Deus falando. Aí falei, pode ir. Aí o próximo a falar era o Rod, né? E daí o Rod virou para mim e falou assim, olha, Jesus falou comigo sim, mas ele falou que era para eu falar para a Gislaine, não para o Gabriel. E ele falou, até falei com Deus, Senhor, mas a resposta é para o Gabriel, porque eu preciso falar para a Gislaine. Daí Jesus confirmou, é para a Gislaine. Daí eu vou ler aqui o que ele falou.
ele falou assim: eu sei que você pensa que tem se afastado de mim ou deixado de me ouvir com tudo que vocês estão passando na imigração. Mas eu continuo falando em voz, e essa voz que você ouve sou eu sim. Não tenha medo de dizer o que eu te digo, e deixe ser usada como meu instrumento. E isso que eu estou falando agora, todo esse sentimento, essa falta de fé, né? O Rod não sabia, ninguém ali sabia, era entre eu e Deus. E Jesus falou comigo, realmente era isso que eu estava passando, era isso que eu estava sentindo, era isso que eu precisava ouvir. E é isso, eu sempre me emociono quando falo disso, porque essa foi algo que eu pedi para Deus falar dessa forma comigo. Eu pedi para que Ele falasse através de alguém, porque eu via isso muito acontecer, estava vendo isso muito acontecer, mas eu falei com Deus: Senhor, comigo isso nunca aconteceu. Fala comigo dessa forma. E Ele falou exatamente do jeito que eu pedi. Só para me confirmar, tipo, sou eu. Né? Então, isso me renovou. Isso era o que eu precisava. Deus sabia exatamente como eu precisava para me renovar. Renovou minha fé e eu comecei a buscar mais a Deus, né? Eu comecei a crer novamente que Deus estava falando comigo, a crer no que Deus já havia falado comigo, né, nesse tempo de imigração. Então, assim, era Deus, o tempo todo foi Deus, o tempo todo Deus estava comigo, e comecei a não duvidar mais. E depois disso, né, eu fui... Aqui a gente tem banheira, então eu enchi a banheira e fui na presença de Deus lá. Falei: Senhor, hoje eu vim aqui não por mim, hoje eu só queria ficar contigo, só te louvar e te adorar. E eu fui na presença dele para isso, só para louvar e adorar a Deus. Eu estava com esse sentimento forte de fazer isso. E ali fiquei umas 3 horas mais ou menos, através dos louvores, coloquei louvores de adoração e fui deixando os louvores me levar na adoração a Ele. Fui esse dia, ok, fui na segunda vez, foi maravilhoso esse tempo com Deus, então me deixou com vontade de querer mais dessa forma, de entrar na presença de Deus para louvar e adorar a Ele. Então, num outro dia, fui novamente, fiz da mesma forma, sem pressa de acabar. Fui a hora que Deus quisesse que acabar, que era Ele que iria me guiar. Da mesma forma, enchi a banheira, preparei, coloquei louvores e ali fui deixando os louvores me levar. Conforme a música ia falando, eu falava: Senhor, é isso que eu quero, é isso, eu te adoro. Eu ia me deixando levar com os louvores mesmo, em adoração a Ele. E nessa segunda vez, eu levantei e coloquei as mãos para cima. E a hora que eu coloquei as mãos para cima, eu senti as mãos de Deus nas minhas mãos. Uma densidade, eu sabia que era Deus ali nas minhas mãos. Isso para mim foi maravilhoso, eu senti a alegria dele, que era isso que ele queria. Louvor e adoração a Ele. E como, né, a gente foi maravilhoso de novo, fui uma terceira vez, tudo muito rápido. Na primeira, talvez em uma semana, na segunda, tudo muito rápido. Fui na terceira vez. Da mesma forma, na banheira, fiquei horas ali com ele, em louvor, adoração. Nessa terceira vez, Deus me mostrou pessoas e coisas para orar. Lá no Brasil ainda Ele me mostrou o dom que Ele me deu, que é a intercessão.
Então, esse foi um tempo que ele me permitiu com que eu exercesse esse dom, né? Tipo, foi uma dificuldade de constância com ele, de exercer mesmo o dom com mais forte. E nesse tempo ele me levou a fazer isso, além de adorar e louvar ele me levou a cumprir o dom que ele me deu. E fiz da mesma forma, só que dessa vez foi proposital. Eu levantei as mãos e falei, Senhor, toca de novo, toca de novo. E meio assim, Senhor, era o Senhor? Então, toca de novo. E na hora que eu levantei as mãos, Deus tocou de novo nas minhas mãos. Mas eu estava ali de olho fechado, mas foi mais a fundo. Quando eu percebi, o meu corpo literalmente estava mexendo de um lado para o outro, sozinho, sem o comando, sem o meu comando. Ele estava mexendo sozinho, numa dança, como se fosse uma dança, para lá e para cá. E na hora eu até me assustei, né? Eu olhei assim, até me assustei, falei, Senhor, que é isso? Nunca vi, nunca ouvi falar, não estava entendendo, me assustei um pouquinho, mas rapidamente já pensei, não, aqui eu pedi manifestação do Espírito Santo, né? Os louvores me levaram a pedir, eu tô há 3 horas aqui com Deus, por que eu vou ter medo? É Deus que está aqui. E o medo passou e deixei me levar. Falei, Senhor, eis-me aqui, tem toda a liberdade sobre mim. E continuou o meu corpo se mexendo, mas Deus foi me levando, o Espírito Santo foi me levando a dançar para Ele. E na hora eu pensei, né, todas as experiências assim que eu tive com Deus foram muito rápidas, assim, tipo, muito. Eu pensei, nossa, daqui a pouco acaba, né? Mas não, foi indo, mais de 1 hora dançando, mas não eu dançando, o Espírito Santo me levando aos passos de dança, porque eu não sei dançar, não sei mesmo dançar. Sou sedentária, não sei dançar. E ele foi me levando. E para mim isso foi muito diferente, foi maravilhoso. E eu busquei mais. Mas assim, nessa mesma noite, aí a minha adrenalina foi a 1000, eu não conseguia dormir pensando naquilo, né? Tipo, naquilo que tinha acontecido comigo. E era 3 da manhã e ainda não tinha conseguido dormir. Aí eu peguei a Bíblia, mesmo sem vontade, assim, de levantar, porque eu não conseguia dormir, mas estava com aquela preguiça, assim, queria ficar na cama. Mas levantei e peguei a Bíblia e fui para a sala para ler a Bíblia. Não consegui focar em ler a Bíblia, aí fechei e fiquei ali. E segundos depois eu senti como se fosse 2 mãos na minha cabeça, colocando na minha cabeça e virando o meu pescoço, virando assim o meu pescoço, para um lado, para o outro, para alongar. Para fazer literalmente alongamento em mim. Porque nesse tempo eu pedi para Deus me curar de uma dor nas costas que eu tenho crônica já. E eu creio que Deus iniciou a cura nesse momento. Então ele foi me alongando. E ali eu tinha entendido que quem estava fazendo isso eram os anjos do Senhor. Eu só sabia que eram os anjos do Senhor. E ali também ficamos mais de 1 hora em alongamento, muito alongamento no pescoço, e assim foi, tanto que eu cheguei a cansar. Falei, Senhor, eu estou com sono, eu estou cansada, será que eu posso dormir agora?
E daí, quando eu falei isso, eu entendi que sim, né? Sim, posso, mas alongou um pouquinho mais meu corpo. E todo o tempo, direcionado pelos anjos, alongou tipo, cada centímetro do meu pescoço mesmo. Alongamentos que eu não saberia fazer. E fui dormir depois disso, eu agradeci a Deus, fui dormir. E nos outros dias continuei buscando. Aí pensei, será que isso só vai acontecer na banheira? Mas não, eu estava sem tempo para ficar na banheira. E daí, antes de tomar banho mesmo, ali no banheiro, coloquei louvor, para entrar no banho, coloquei louvor. E na mesma hora, Deus foi me guiando novamente, o Espírito Santo foi me guiando novamente em cada louvor, E continuei buscando. Eu pensei, agora eu vou no quarto. Será que no quarto vai continuar? Porque assim, é realmente algo muito diferente. Eu não estava entendendo. Então coloquei louvor, pedi da presença de Deus, coloquei os louvores no quarto. E na mesma hora eu comecei a sentir novamente o Espírito Santo me guiando nas danças. Lembrando, eu não sei dançar. Se eu dancei faz, sei lá, eu era jovem, 18 anos mais ou menos, músicas do mundo, mas assim, pouco, realmente não sei dançar. E continuou, mesmo no quarto, no banheiro, em qualquer lugar que eu coloco louvor, que eu peço a presença de Deus, o Espírito Santo começa a me guiar em dança e passos que eu jamais faria ou pensaria em fazer. E eu estou entendendo também assim, o meu corpo ele não está preparado para dança. Eu sou sedentária há bastante tempo já, principalmente depois da pandemia só piorou. Então ele não está preparado para muitos passos. Então eu entendo também que Deus está me ensinando, tá indo aos poucos me ensinando a dançar. E no meio agora da dança ele continua fazendo os alongamentos, porque como, né, o nosso corpo precisa. E com esses alongamentos ele, além de me tirar do sedentarismo, da dança, de me tirar do sedentarismo, que foi algo que eu pedi também, ele está me curando das dores do meu corpo. Então essas duas coisas eu pedi para Deus, para que ele me tirasse do sedentarismo e para que ele me curasse das dores. E eu não entendo apenas como uma dança, mas sim como uma intimidade com Deus. Ele me levou a ter intimidade. Hoje eu posso dizer que eu tenho intimidade com Deus, que era algo que a gente sempre ouvia, sempre buscava. Para mim sempre foi difícil assim essa intimidade. Talvez eu achava que tinha, mas hoje eu descobri que eu não tinha. E Deus me levou a isso, a intimidade. Ele me mostrou que Ele está comigo, Ele está com a gente o tempo todo. Não importa a hora, não importa onde, a hora que eu entro na presença dEle, Ele está lá me esperando e me guiando. E alguns ensinamentos com isso, né? Que a gente precisa entrar na presença de Deus com louvor, com adoração, que é primeiro Ele, que a gente não vai na presença de Deus para nós. As outras coisas não serão acrescentadas. Ele me deu o tempo de interceder, de pedir por mim, Ele me deu. Mas eu não fui na presença dEle por mim, eu fui por Ele. Ele me ensinou o que eu já tinha ouvido falar, lá no início da minha conversão, que Ele quer isso, que Ele quer louvor e adoração a Ele. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha entrado tão forte no meu coração. E Ele me ensinou pessoalmente que Ele quer isso, que Ele espera isso de nós. Me ensinou também a buscar pelo Espírito Santo. A gente, pelo menos para mim,
entendo que é trindade. Quando eu falo com Deus, eu falo com Jesus, falo com o Espírito Santo. Quando eu falo com Jesus, eu falo com os três, eu entendo isso. Mas, nesse tempo, eu senti um desejo no meu coração de buscar pelo Espírito Santo. Era naquele momento, mesmo que estavam os três, né, que eles são um só. É difícil de entender, mas eles são um só, mas eles também são três. Então, Deus me levou a buscar pelo Espírito Santo. Nisso, Ele me deu vontade de estar na presença dEle. Então, como eu falei, sempre foi uma luta de ir todos os dias na presença dEle, de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias. Sempre foi uma luta que eu que eu buscava, mas tinha dificuldade. Então, agora Ele me deu vontade de estar na presença dEle. Então, eu não tenho dificuldade mais nenhuma de entrar. Eu sinto saudade, eu sinto falta de estar na presença dEle. Com isso, Ele também está me trazendo a cura física, né? Primeiro algo que eu pedi, algo que eu preciso, e Ele está me trazendo isso, né? Nosso corpo, ele precisa se mexer, ele precisa de alongamentos, e Ele está me trazendo isso. Com isso, Ele também mudou a minha autoridade. Então, aos poucos, Ele está mudando isso, né? Então, eu cheguei aqui bloqueada, até para mim, imagina a autoridade com outras pessoas. Então, Ele está mudando isso, né? Porque se a gente tem fé, a gente crê no que a gente está vivendo, no que a gente prega, a gente tem mais autoridade. Mas se há falta de fé, é impossível, né? Ele me ensinou a fé. Ele me mostra que a dança também não é só para cura física, é uma forma de adoração a Ele. Assim como um cantor vai lá e canta para Ele os louvores, a dança também é uma forma de adoração a Ele. E comunicação com Ele também. Então, através dos louvores e da dança, Ele já falou muito comigo. Através dos gestos que Ele me leva a fazer. Também me conduziu a realizar, né, o dom que ele me deu, que não estava realizando com sucesso. Então, ele me levou, através disso, a realizar esse dom, que é da intercessão. Ele está me mostrando o quanto eu sou importante para Ele, né, o quanto eu sou amada por Ele, me mostrando que Ele está ali o tempo todo, né, à disposição. Ele sempre falou isso, mas assim, isso veio só para colocar no meu coração, para ninguém mais tirar, para nada mais arrancar isso de mim. Mostra que Ele está presente o tempo todo, basta a gente buscar. Então é isso, a gente só precisa buscar. Ele está com a gente o tempo todo, e isso ele tem me ensinado. Primeiro, lá no Brasil, antes de a gente chegar, ele me ensinou que a gente não precisa sentir, que a gente não precisa do sobrenatural, que Ele está a todo momento com a gente, mesmo que a gente não ouça Ele, mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente não veja, Ele está ali, né? Ele está ali. Então, primeiro, Ele me mostrou isso, que eu não precisava de nada disso. E, além disso, serve como testemunho, né? Testemunho para que outras pessoas possam buscar da mesma forma, que Deus está disponível para todos, né? O tempo todo, aonde estiver, Deus está disponível para todos. Ele é acessível, mas precisa buscar. Precisa buscar e crer que Ele está a todo tempo, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que não haja sobrenatural, Ele está aí, está do teu lado, está do meu lado. Ele é acessível e disponível para todos. Amém.
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, Giz. Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar da parte de Deus para nós. Gente, é sobre intimidade com o Espírito Santo. É sobre buscá-lo, buscar a presença dele, buscar quem ele é. Né? E o texto que eu li no começo, de Isaías 41:20, que diz que para que todos vejam, saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. E é só a mão do Senhor mesmo para fazer tantas coisas. E se você quer ter essa intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade palpável, né? Uma intimidade presente, que te livra da dor, que traz cura, faz milagres, tanto no seu coração quanto no seu físico. Vá para o seu secreto. Vamos orar agora por isso, Gi? Se a gente pode orar junto? Para que todos recebam essa mesma intimidade. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por esse testemunho. Obrigada, Senhor, porque ela colocou no seu coração, ó Pai, de partilhar conosco o que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. E eu quero pedir, ó Pai, que essa mesma verdade invada as nossas vidas, invada as nossas casas, Senhor, que possamos provar da sua doce presença, Espírito Santo, como a Giz tem provado, ó Pai, tão palpável na vida dela. Deus, invada as casas agora, os quartos, as salas, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Pai, não se passe despercebido, ó Pai, depois dessa palavra poderosa. Somos gratos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, Deus te abençoe. Continuamos com as nossas programações de quarta-feira, às 20 horas, aqui no YouTube. Mas você está muito convidado. Aos domingos, nós temos 3 locais. Se você está na Rive Sul de Montreal, você tem a Nova Longueuil. Se você está na Rive Norte, você tem a Nova Laval. E se você está em Ville de Quebec, você tem a Nova Quebec. Entre em contato nas nossas redes sociais para pegar os endereços. Domingo às 10 horas estamos juntos. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau.